Olá! No nosso quinto e último vídeo sobre estratégias de negociação de preços, eu quero falar para vocês alguns cuidados que nós devemos ter ao realizar as concessões. Alguns cuidados que, tomando consciência, a gente acaba por não cair naquela casca de banana que pode representar uma concessão feita de uma forma inadequada ou no momento e quantidades inadequados. Primeiro, não seja vítima da tática do comprador de grão em grão a galinha enche o papo. É muito comum nós observarmos compradores que vai pedindo uma coisa aqui, outra coisa lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e no final do processo de negociação, que às vezes dura 2 ou 3 reuniões de negociação, de pouco em pouco ele conseguiu muito e chegou onde ele queria. Então, bastante cuidado, esteja atento a essa estratégia que muitos compradores acabam por utilizar. Segundo cuidado que eu dou para você, diante das concessões de preços que normalmente a gente acaba por fazer na negociação. Conceda em momentos estratégicos e ao ser solicitado. O que significa isso? Seu cliente, por exemplo, faz uma objeção, ou às vezes faz simplesmente uma pergunta. Esse produto pode ser misturado com aquele outro princípio ativo? Isso é uma pergunta que ele fez. Uma pergunta tem que ser respondida, não significa que você precisa fazer uma concessão. Quando que a gente acaba por fazer concessão diante de perguntas? Quando a resposta é negativa. Suponhamos o seguinte, nesse caso de mistura, não é possível fazer mistura, vai ter que ser feito em 2 passagens, por exemplo, o produto, 2 passadas o produto. Você automaticamente já vem na tua mente, 2 passadas, aumenta o custo operacional do cliente, ele vai querer desconto. E aí, sem que ele peça desconto, eu acabo por fazer uma concessão. Então esse é um segundo item importante, o segundo cuidado importante ao fazer a concessão. Terceiro cuidado, concessões realizadas de forma tempestiva. Aquela concessão imediatista, aquela concessão que a gente faz sem pensar, sem ter critérios. Normalmente a gente se arrepende. Reflita, você não é obrigado a fazer uma concessão imediata. Faça perguntas, questione o seu cliente e procure saber qual a estratégia que está por trás, o porquê ele está fazendo aquele pedido de concessão. Quando você procura analisar de uma forma mais ampla, mais holística a concessão e não simplesmente fazê-la de forma imediata, você tem mais racionalidade sobre o processo e automaticamente você vai se cercar para que aquela concessão não seja inadequada. Quarta dica que eu dou para vocês, cuidado ao alimentar vícios do comprador. Da mesma forma que tem comprador que vai pedindo de grão em grão e vai enchendo lá o papo dele diante das concessões, existem compradores que acabam por se viciando em concessões. Então, por exemplo, ele chega para você e fala, mas no ano passado você me fez tal concessão, no ano passado você me deu isso, você fez aquele percentual de desconto. E ele acaba querendo criar um vício na negociação. Então, muito cuidado, tá? Para que nas futuras negociações você já não esteja implicado numa concessão. Deixe claro para o seu cliente que aquela concessão é específica daquela situação que você está negociando, daquele pedido, daquela negociação. Senão ele vai transferir esta concessão para as próximas e isso vai gerar uma bola de neve muito prejudicial para as margens da sua negociação. Outro ponto importante é tomar cuidado com o aspecto verbal e não verbal dentro das negociações, especialmente no momento da concessão, os cuidados. Fazer essa leitura corporal, a gente vai saber se posicionar corretamente, a gente vai ter mais informações para se posicionar dentro das concessões. Então, outro cuidado que a gente tem que ter é observar as posturas não verbais dos nossos clientes. Ver se ele está blefando, ver se ele não está usando alguma tática não verbal e, principalmente, ao fazer essas leituras corporais, leituras do cenário, do contexto da negociação, você vai ter muito mais consciência do que é e o que representa aquela concessão. E falando em consciência, minha última dica é não tomar consciência das implicações que aquela concessão pode ter na negociação e nas negociações futuras é
um risco muito grande. Eu já vi, por exemplo, profissionais comerciais baixarem a média geral de um determinado produto no mercado inteiro, numa região inteira, simplesmente porque fizeram uma concessão a um cliente específico. Então pensa que uma concessão não é somente uma concessão, um desconto não é somente um desconto. Ele tem uma implicação muito maior e quando você toma essas consciências, automaticamente você vai ser mais assertivo no processo. Eu espero que essas dicas, nesses 5 vídeos curtos sobre preços, tenham ajudado vocês a terem mais consciência e automaticamente mais ferramentas e condições para trabalhar esse momento tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante das negociações, que é a questão do preço. Boa sorte a todos!